Este é o primeiro domingo de meu 23º ano no ministério desta igreja. Domingo passado eu completei 22 anos como pastor presidente desta igreja e eu hoje vou pregar meu primeiro sermão dominical baseado em o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 34, NVI. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 34, que eu convido você a acompanhar a leitura, conforme está aqui no telão, aí na sua tela, você que está em casa, em algum lugar, participando conosco através da transmissão. O evangelista João descreve assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está na Judéia e ele vai para Galiléia. E era necessário que ele passasse próximo da cidade de Sicar, na região chamada Samaria, onde viviam os samaritanos. Os samaritanos eram os descendentes daquele povo que depois que Israel e Judá foram levados escravos, um povo foi viver naquela região e aqueles judeus que ficaram, foram deixados na terra, acabaram se miscuindo na cultura daqueles povos e por fim deram origem a esse povo chamado samaritano. Jesus está cansado da viagem, então ele para diante do poço de Jacó, próximo da cidade de Sicar, e os seus discípulos vão à cidade para comprar comida, porque já era perto do meio-dia. Jesus tem sede, mas ele vê se aproximar uma mulher para pegar água no poço, e Jesus não perde a oportunidade de pregar a mensagem da boa nova de salvação, usando a sua necessidade de saciar a sede como motivo para iniciar um diálogo com aquela mulher samaritana. Jesus não perdia a oportunidade. Você perde? Jesus não perderia hoje a oportunidade para falar àquela pessoa que viaja ao lado dele num ônibus. Jesus não perderia a oportunidade hoje para falar da salvação àquela pessoa que está sentada ao seu lado num ponto de ônibus, esperando um ônibus que vai passar. Jesus não perderia a oportunidade de entregar um folheto, foi por você, que traz o plano da salvação para a pessoa que está no pedágio, porque ele não teria tempo de conversar com aquela pessoa, mas um folheto estará lá para dizer para aquela pessoa qual é a razão da existência dela. Jesus não perderia a oportunidade de falar do plano da salvação para o seu colega de trabalho na hora do almoço. Ele não perderia a oportunidade. Jesus não perde a oportunidade de falar com aquela mulher samaritana. Embora não fosse adequado que mulheres estivessem conversando com homens que não fossem da sua família ou seu marido. Mas a intenção de Jesus não é uma intenção carnal, é uma intenção espiritual. Ele quer salvar aquela alma. A mulher fica tão impressionada com a mensagem de salvação apresentada por Jesus, que ela
reconhecendo nele, pelo menos como um profeta, se não o Messias, o Salvador, e já se questionando se não seria ele, o Messias, o prometido. Então ela corre à cidade de Sicar, ela volta, ela larga o cântaro ali, ou seja, ela para o que ela estava fazendo, ela vai à cidade, porque ela precisa chamar as pessoas para ouvirem aquilo que ela está recebendo de Jesus. Quando os discípulos chegam, veem Jesus ensinando as pessoas daquela cidade. Havia um grupo grande de pessoas, que agora também, como aquela mulher, estavam ali bebendo, não da água do poço de Jacó, mas da água da vida, que era o próprio Jesus, transmitindo a mensagem do Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Os discípulos voltaram e já imaginando, Jesus deve estar com muita fome, porque já era hora do almoço quando eles chegaram ali, e os discípulos ainda foram até a cidade para comprar alimento. Mas quando voltam, encontram Jesus ensinando, pregando o Evangelho, transmitindo as boas novas da salvação. Pensando que Jesus deveria estar com fome, afinal, eles foram à cidade para conseguir alimento, então eles insistem para que Jesus pare um pouco e coma. Eles dizem: Senhor, olha, chegamos, o pão está aqui, esse povo pode esperar. Almoça primeiro. O senhor está com fome, o senhor está cansado. Nós fizemos uma viagem, foi cansativa. A viagem era a pé. Eles estão pensando na necessidade de Jesus, ao que Jesus diz para eles que a prioridade dele não era satisfazer as suas necessidades carnais, fisiológicas, biológicas, ou desejo de algum conforto, mas cumprir a sua missão fazendo a vontade do Pai. Quantas vezes você recebeu um impulso, um pensamento para falar de Jesus para alguém, mas um outro te impediu de fazê-lo por causa de algum interesse ou de alguma outra coisa que você estava pensando em fazer? Você não saiu para aquilo. Quem sabe você saiu para uma viagem, para ir para uma praia, para descansar, e você foi compelido a falar do Evangelho da salvação para alguém próximo, mas para fazer isso, você teria que simplesmente paralisar o que você estava fazendo. Você tinha ido para a praia, para se distrair, para se divertir. Você foi para o zoológico, você foi para o museu, você saiu de casa para ir para o shopping, para ir no cinema, para comer na praça de alimentação. E você foi compelido a falar do Evangelho para alguém, mas também você recebeu um outro impulso, dizendo: mas eu hoje, esse dia é para mim, esse momento está para mim, é para o meu descanso. E você não falou de Jesus para aquela pessoa. Quantos estão usando o Instagram para dar vazão a uma carência interior de mostrar por vaidade: como eu estou bonito, olha como é que eu estou ficando bem, está vendo? Perdendo a barriga. Aí não usa para falar do Evangelho. Falando da missão que os discípulos tinham e pelo que eles passariam para cumpri-la, Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 25, ele diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Você tem um senhor? Você que diz que recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, Ele é Senhor da sua vida, você o obedece. Você está focado em cumprir a tua missão ou a missão que
Ele, como teu Senhor, estabeleceu. 2000 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, o cristianismo se tornou difundido. Nós vivemos num país de maioria cristã. Nós temos aqui no Brasil a liberdade para professar nossa fé e falar de Jesus para quem quisermos. Podemos usar todas as ferramentas de comunicação que estão ao nosso dispor para isso. Mas o que se vê? A maioria do que se vê são cristãos que, em sua maioria, estão preocupados com o seu conforto, com a sua prosperidade. E há até mesmo aqueles que estão usando de meios escusos para consegui-lo. Muitos são os que buscam conforto, querem uma vida cristã que lhes resolva os problemas, um evangelho sem cruz, sem cobranças, sem serem incomodados. Afinal, já vivem muita cobrança de responsabilidade do seu dia a dia, e a igreja não é um local para se sentirem ainda mais cobrados, ou que tenham mais compromissos. Não é para isso que eu fui para a igreja. Todos nós buscamos conforto, queremos descanso. E podemos gozar de refrigério e alegria, claro que sim. Mas a palavra de Deus diz que somos soldados de Cristo, alistados para uma guerra contra os principados e potestades, contra o nosso eu caído e contra o sistema mundano. Essa guerra é para que a pregação da palavra de Deus alcance o coração dos pecadores e esses sejam salvos. Está lá em Efésios capítulo 6, de 12 a 18, em Gálatas 2, 20 e 1 João 5, 4. Quando eu estava na primeira igreja batista em Nova Iguaçu, seminarista, eu desejava ter um ambiente que exigisse mais de mim, fosse desafiador. Eu queria ter ainda mais experiências, embora tendo sido nascido e criado dentro da igreja, tirando o tempo que eu andei na rebelião e afastado de Deus. Mas agora, seminarista, eu queria ser melhor preparado. Eu queria ser como aquele que está fazendo a faculdade de medicina e ele não está pensando em formar médico e porque seu pai tem dinheiro, tratar ali ou construir ali uma clínica e começar ali usando do nome do papai, das referências sociais de família, conseguir ali a minha clientela. Não, eu estava querendo, como muitos que estão se formando médicos e estão desejosos de uma residência lá no hospital como Salgado Filho, lá no hospital como Getúlio Vargas, para trabalhar lá na área de emergência, em que pega as coisas mais cabeludas para aprender realmente a ser um médico. E eu comecei a procurar uma igreja que fosse pequena, num lugar que fosse pequeno, que tivesse carência. Eu acabei indo parar na primeira igreja batista em Paracambi. Na época, uma igreja pequena, com pouco mais de 50 membros. Uma igreja que estava recomeçando porque tinha passado por uma fase trágica de um ministério que feriu a igreja, que deixou uma imagem negativa na sociedade. Uma igreja recomeçando, com obras paradas, com recursos escassos, com pessoas feridas, uma igreja ferida. E eu fui para lá para ajudar aquele pastor. Trabalhei muito por 2 anos e meio. Fiz muitos sepultamentos, fiz visita em muitas casas, em muitos lugares, subi muito morro. Aliás, aquela região lá, não sei porquê, o povo só faz cemitério no cume de morro. E morro, não é morrinho igual que a gente tem aqui não. Visitei todo tipo de gente, lidei com demônios em pessoas, e lidei com pessoas que eram praticamente demônios incorporados. Foram 2 anos e meio auxiliando o pastor ali. Quando Deus então me fez retornar à primeira igreja batista em Nova Iguaçu, e logo depois eu comecei a pregar aqui nessa igreja. E essa igreja estava num processo de seleção pastoral já
finalizado, porque já tinham escolhido o seu novo pastor, porém ele não confirmou o convite e firmou compromisso com uma outra igreja, e a igreja ficou novamente sem ter o seu pastor. Estava aqui o pastor interino, e eu que estava pregando aqui há 5 meses, a igreja então começou a me ver e orar, e entendeu que eu era quem Deus queria para ser seu pastor. Então me consultaram, eu fui orar, Deus mandou que eu viesse para cá e me tornasse, ou fosse tornado pastor dessa igreja, e fui empossado no dia 11 de julho de 1999. Pastor presidente da primeira igreja batista de Belfor Roxo. Aí eu pensei, glória a Deus. Depois de roer o osso que eu roei, pensando que Deus ia me mandar para uma igrejinha menorzinha ainda, num canto qualquer, eu que tinha me preparado financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, para ser pastor, onde Deus me mandasse ser. Se Ele quisesse me mandar para uma aldeia lá no meio do Amazonas, eu teria ido com alegria, porque me preparei para isso. Mas Deus me faz iniciar meu ministério numa igreja como a primeira igreja batista em Belfor Roxo. Está brincando? Uma igreja grande na avenida principal da cidade, uma igreja com 3.000 metros quadrados de área construída, mais terreno, uma igreja com muito recurso humano, com muito material para realizar um grande, tranquilo e confortável ministério. Só que não sabia de nada o pobre do inocente. Ah, pobrezinho. Foram 4 anos de sofrimento, sendo humilhado, desonrado, escorraçado, sofrendo calúnia e difamação de gente que era membro da igreja, tendo que engolir sapos venenosos, serpentes peçonhentas, enquanto cuidava da igreja, sendo ferido e não guardando rancor de ninguém daqueles que eram bodes em peles de ovelhas, que não aceitavam a correção de santidades exigidas pela palavra de Deus e que estavam estabelecidas aqui como donos dessa igreja. Não era Jesus, eram eles. Eu sofri boicote no ministério, ameaças por cartas e telefonemas anônimos, muita solidão, boicote financeiro que me levou a tomar a iniciativa de reduzir meu sustento para que a igreja não ficasse em dívida com o pastor e pudesse pagar todas as suas contas. Cheguei a ficar 3 meses sem sustento e nunca precisei pedir nada a ninguém. Sempre Deus levantava pessoas que, sem saber de nada, mesmo não sendo membro da igreja, me surpreendiam enviando uma oferta que depositavam na minha conta sem eu pedir. Aqui eu tive de tudo, menos conforto e tranquilidade. Foram anos de luta, frustrações, decepções, expectativas frustradas nesses 22 anos. Por vários anos investi tempo na vida de ovelhas de Cristo, entrei na brecha por elas, cuidei, carreguei alguns no colo, quando, como ovelha machucada, não conseguiam sequer andar, gente que chegou aqui carregada de demônios, tantos que se manifestavam em tantas vezes, com enfermidades físicas, enfermidades psicossomáticas, enfermidades espirituais, de que foram sendo libertos. Abri mão de recursos que eram meu direito para que nada faltasse na casa de Deus. Rompi madrugadas orando por essas pessoas, para depois ver muitas delas abandonarem o ministério, saindo daqui para voltar para o mundo. Enquanto outras, porque prosperaram
se tornaram arrogantes, insensíveis à voz de Deus, se esqueceram de onde vieram, se rebelaram quando foi necessário o pastor usar o cajado por estarem em erro, e algumas ainda saíram falando mal do pastor e da igreja, que sustentou muitas delas, colocando comida na mesa e até pagando aluguel. Mas saíram falando da igreja assim mesmo. Outras também prosperaram e foram se envolvendo tanto com a bênção que já passaram a não orar mais. Já não oravam mais como antes. Não comungavam com o Espírito Santo como antes. E foram se esquecendo de quem foram um dia, de onde vieram, de como foram cuidadas. Resolveram procurar um lugar então mais bonito, um lugar de nível social mais favorecido, de recursos tecnológicos mais provido, mais confortável, com bancos, cadeiras confortáveis, com show de luz, de cor e som, mais próximo de casa, ou da nova casa. Gente que foi alimentada, nutrida, capacitada, e depois saiu procurando uma igreja mais confortável, e que não lhes impusesse nenhuma cobrança de envolvimento ministerial, ou que tivesse um pastor para se envolver e lhe chamar a atenção quando errassem, ou para impedi-las de errarem decisões que fossem equivocadas. Eu cheguei a ouvir crente que entrou na minha sala para dizer assim: nós estamos aqui para dizer para o senhor que a gente não quer mais a sua intromissão na nossa vida. Gente que lá no passado foi a intromissão do pastor mandado por Deus que impediu que a maldição que estavam construindo para si se concretizasse. Gente que recebeu milagre na sua vida, mas com o tempo e com a prosperidade, vivendo religiosamente, foram perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Tem algum problema em procurar alguma coisa melhor para a gente? Algum problema em eu me mudar para um outro lugar e deixar aquela igreja e ir para uma igreja mais próxima da minha casa? Depende. Deus nos dá para nosso conforto, para desfrutarmos apenas ou sobretudo para cumprir nossa missão com maior capacitação? Foi Deus quem mandou? Ou foi a inclinação da vaidade ou da arrogância que está querendo que a gente faça aquilo? Deus é quem deve decidir o lugar de cada um, e nem eu, pastor Cláudio Barroso, nem ninguém pode ser juiz de quem quer que seja. Cada um é responsável pelas decisões que toma, e muito mais quando afirma que foi Deus quem orientou. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Ao longo da minha vida ministerial, eu ouvi pessoas dizerem: eu senti no meu coração que é tempo de Deus para a minha vida fazer isso ou aquilo. E eu sabia que aquela pessoa estava completamente embriagada pelas paixões que inundavam seu coração e em busca de um ambiente ou situação confortável. Que aquela não era a vontade de Deus. Não foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, nem a sua ordenança. Amados, eu já tomei iniciativa e procurei investir horas, entrei madrugada dentro, tentando mostrar na palavra de Deus, abrindo a Bíblia e mostrando, mas olha aqui o que está sendo dito por Deus aqui. Para que aquele crente que queria fazer aquilo que não era o que Deus queria para ele, que era errado,
Deus não aprovava. E eu não consegui que aquela pessoa enxergasse, porque seu coração estava embriagado, enganado, e insistia em dizer que tinha convicção de que era a vontade de Deus, porque tinha paz no coração. Meu irmão, quando alguém diz assim, eu tenho paz no meu coração, sabe o que eu faço? Eu fico em paz, mesmo sabendo que vai ser errado. Hoje, se alguém me diz que sente paz no coração de fazer determinada coisa como sendo a vontade de Deus para a sua vida, eu apenas digo, legal, fui informado. Porque ninguém está aqui para ser vaca de presépio de pastor, e não deve ser. Eu apenas digo, legal. Porque aquela pessoa não veio me perguntar nada. Ela não veio compartilhar em conflito e me pedir que ore por aquilo, não veio me pedir ajuda para saber o que diz a palavra de Deus. Então, eu digo que Deus não me mandou dizer. Não, eu fico quieto. Ele não me mandou dizer nada, eu fico calado. E se o Espírito Santo me disser alguma coisa a respeito daquela pessoa e disser para mim, não fala, eu fico calado. Se Deus me mandar dizer, queridos, eu digo, mesmo correndo o risco da pessoa fazer diferente do que Deus mandou, ainda achar, ter pensamento errado a meu respeito. Porque amanhã a pessoa pode até me chamar de falso profeta. Porque se Deus disser para mim, fala para ela. E ela disser, tá bem, eu vou obedecer a Deus. E porque seu coração está inclinado para fazer o que é errado, vai fazer da forma diferente que Deus fez, achando que está fazendo. Igual o povo que quando chegou lá na entrada de Canaã, era para ter entrado, se deixaram corromper pelos espias, os 10. Quando veio a palavra de Deus por Moisés, não, então a gente vai entrar. Falando, agora vocês não vão entrar não. Agora vocês não vão entrar não, porque agora Deus não vai mais com vocês. Não, mas agora a gente vai obedecer a Deus. Foram e tomaram um piau. Aí a pessoa diz, não, então vai fazer, faz de qualquer jeito. Amanhã está dizendo que eu sou falso profeta, porque eu fui fazer o que o pastor falou que era o que Deus queria, olha o que deu. Mas se Deus mandar eu falar, eu vou correr esse risco. Mas se Deus disser para mim, ela não vai te ouvir de jeito nenhum. Se cala, falo nada. Eu já tive que lidar com o problema de gente que casou em outra igreja e veio para cá com problema. Por quê? Porque lá naquela igreja, o profeta da igreja, vendo um solteiro e o outro solteiro já de meia idade, fez o casamento de Deus, deles em nome de Deus, como sendo vontade de Deus. Nunca foi, nunca tiveram paz nem por um dia, nem na lua de mel. E não deu outra. Porque quem dá jeito não é pastor, quem dá jeito é a pessoa. Uma coisa eu sei, queridos, que alguém que está focado em servir a Deus e fazer a sua vontade, em vez de ficar focado em prosperar social e materialmente, em vez de fazer aquilo que é a inclinação, a sedução da pressão do desejo humano, carnal, sensual, se está focado naquilo que não é o que Deus quer, vai prosperar enquanto realiza aquilo que é a vontade de Deus? Não, porque não vai fazer. Mas se estiver focado naquilo que é a vontade de Deus, vai prosperar. Porque a promessa do Senhor é, 1 Samuel 2,30, aos que me honram,
honrarei. A razão de ser do cristão, amados, deve ser fazer a vontade do Pai e não de o Pai realizar a sua vontade. Por favor, ouça isso com muita clareza. A razão de ser do cristão é fazer a vontade do Pai e não que o Pai realize a sua vontade. Quem te ensinou diferente disso não te ensinou a palavra de Deus. Quem te ensinou que igreja é lugar para você ir, para você receber a bênção, e você só vai para a igreja pensando em receber a bênção, ensinou você errado, porque igreja é lugar daqueles que foram chamados da morte para a salvação e a vida, foram tornados filhos de Deus, remidos e lavados no sangue de Cristo Jesus, que descobriram que a razão para a sua existência, Efésios capítulo 1, é viver para dar, não é viver para receber. É viver para dar prazer ao coração de Deus. Recebe de Deus as bênçãos por consequência de ter uma vida de dar a Deus o que é dele. De ser servo daquele que te salvou. Se alguém aprendeu diferente disso, aprendeu errado. Muitos crentes têm vivido frieza espiritual porque passaram a investir no seu projeto pessoal de vida e não no projeto de Deus para a sua vida. São duas coisas completamente diferentes. E o que é pior é que são enganados porque estão aumentando sua renda, se tornando ricos para esse mundo, acreditando que estão fazendo o que Deus se agrada, porque são dizimistas, porque são ofertantes, mas não tiram uma única alma do inferno pela sua iniciativa pessoal. Irmão, diga aí, quantos dias dessa semana que passou, você tirou um momento do seu dia para pegar o telefone que você tem e ligar para uma alma que você não conhece e que pode estar do outro lado, precisando tão somente de um telefonema de esperança para não se matar. Pode dar todo o dinheiro, porque quando Jesus voltar, meu irmão, e a gente for dar conta, Ele não vai perguntar, quanto foi que você devolveu de dízimo? Ele não vai pedir os recibos, se a gente tivesse, de quanto a gente entregou de oferta. Ele quer saber quantas almas você trouxe para mim. Eu não tenho nenhuma dificuldade de um novo convertido, que ainda é um bebê na fé, que está engatinhando, quase nada sabe. Traz alguém para que o pastor possa falar com propriedade que ele ainda não tem a respeito do plano da salvação para essa pessoa receber Jesus como único eterno suficiente Salvador. Mas é uma vergonha um crente que tem 3, 5, 7, 10 anos ou mais e que traz essa pessoa para o pastor ganhar para Jesus. Ela não ganha lá. Ela marca horário na agenda do pastor para o pastor ganhar essa pessoa para Jesus. Quando é uma pessoa nova convertida que ainda não tem, ainda não está, tem um ano, pouco mais, ainda não construiu ainda em si o suficiente para ter esta segurança, para falar com propriedade, mas quem tem 5, 10, 15, 20 anos, qual é a sua missão na terra?
Conheci crentes que, embora sendo membros da igreja, dizimistas fiéis, ofertantes, até falavam de Jesus para pessoas, mas não tinham nenhum envolvimento com o ministério da sua igreja. Eram como metralhadoras atirando para todo lado, esperando que algum lugar acertasse algum alvo, mas não tinham foco. Jesus estabeleceu o alvo. O alvo é o reino de Deus. O foco, vidas perdidas. Mecanismo, a igreja de Cristo. Você pode repetir depois de mim? Qual é o alvo de Jesus? Reino de Deus. Qual é o alvo de Jesus? Reino de Deus. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. É o nosso alvo. O alvo do cristão é o reino de Deus. Mas ele também estabeleceu o foco. Porque o alvo tem vários círculos, mas tem um que é central, é o foco do alvo. O alvo são as vidas perdidas. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Qual é o alvo, irmãos? Qual é o alvo, irmãos? Qual é o alvo, irmãos? Qual é o foco? Vidas perdidas. E qual é o mecanismo? Diga a igreja. Qual é o mecanismo, irmãos? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o foco? Qual é o mecanismo? A igreja. Ele nos deu o exemplo, como nessa passagem que lemos da sua experiência com os samaritanos. Ele podia ter dito, claro, irmão, queridos, só um minutinho, estou com muita fome, eu cheguei de viagem agora, os queridos foram lá vocês me dão meia horinha para eu almoçar? Tem gente que se ficar sem almoçar, acabou. Em primeiro lugar é o meu estômago, depois é o reino de Deus. Você pode repetir depois de mim essa frase? Fique tranquilo. Se for alguma coisa que você não concorda, você levanta a mão, você vai estar liberado dessa palavra. Diga depois de mim, oportunidade é careca na nuca. Passou. Tenta pegar o cabelo dele ali. Está na nuca. Depois que ele passar, você não agarra mais. Aquela pessoa no ponto do ônibus, talvez a vida dela fosse ceifada naquele dia. Deus já me usou, eu estar orando, irmãos, e Ele dizer para mim, pega o telefone agora e liga para fulano. Eu pegar o telefone e ligar para fulano e dizer, fulano, sai da onde você está agora. Não fala nada com ninguém, ouça o que eu estou dizendo para você. Deus está mandando, sai daí agora. Aquela pessoa saiu. O que é que um pastor vai fazer ligando 10 horas da noite para uma pessoa para dizer para ela, sai da onde você está, não importa onde você esteja, Deus está mandando você sair daí agora. Pastor maluco, não tem nada para fazer? Aquela pessoa saiu, começou um tiroteio, um monte de gente morreu. Já estive orando e do nada o nome de alguém vem na minha mente, aquela pessoa, e eu comecei a orar por aquela pessoa e clamar, Deus, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porquê, eu tenho convicção que o Senhor quer que eu ore, estou intercedendo então, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência. Aquela pessoa estava passando por um problema de crise terrível, ela estava numa batalha espiritual, tinha um demônio lá dizendo para ela se matar, acaba com a tua vida.
Melhor que eu tenho para fazer, acabar com a minha vida, é tirar o sofrimento da minha família. E aquele demônio foi impedido de continuar infernizando a vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz que a oração do justo, quem é justo, senão aquele que foi justificado por Cristo Jesus, pode muito em seus efeitos. Você ora por alguém? Ou você só pede oração? Qual é a sua missão? Jesus nos deu exemplo, amados, como nessa passagem que lemos de sua experiência com os samaritanos. Ele não mandou que nós tivéssemos como alvo o reino de Deus, sem que ele obedecesse esta palavra. Ele não estabeleceu para nós o foco, as almas perdidas, sem que ele tenha vivido isso. Ele não disse basta aos discípulos serem como seu mestre e o servo como o seu senhor, sem que ele tenha obedecido essa mesma palavra. Verso 34 que lemos, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus era submisso a Deus, o Pai. E você? O que é que você tem procurado fazer? Pensa sobre isso. Tira agora um minutinho. Coloca o foco em você, Deus e essa palavra. Você estava condenado à morte eterna, foi salvo por Jesus, fez aliança de sendo tornado filho de Deus, ser servo da sua vontade, da vontade dele. É assim mesmo que você tem vivido? Ou você tem vivido focado em ser quem você quer ser, estar onde você quer estar, fazer o que você quer fazer, buscar conforto? Alguma coisa errada nisso, pastor? Depende. Você está buscando conforto nessa vida ou você está buscando cumprir a vontade de Deus, certo de que o conforto você viverá na eternidade, porque a promessa é céu de gozo, ruas de ouro, casas de cristal, lugar de prosperidade, de paz, de realização, é o céu. Eu imagino quantos sonhos o pastor Dario ainda tinha no ministério da Igreja Batista em deu branco aqui, a igreja dele lá. Quantos projetos ainda por realizar? Eu sei que eu tenho muitos. Eu tenho expectativas e tenho sonhos dentro do meu ministério, nessa igreja, de coisas que Deus falou no meu coração já há muito tempo, na minha razão, já falou comigo aos meus ouvidos. E eu fiquei pensando na sexta-feira, tinha acabado de orar pela irmã Vera, a irmã Vânia. Pai, conforta o coração da irmã Vânia. Dá ânimo a ela, Senhor, nesse momento difícil, com teu servo lá no hospital, enquanto o Senhor vai operando lá, Senhor, o Senhor tem a última palavra, como o Senhor teve a última palavra na minha situação, o Senhor me tirou daquele hospital, revertendo todo o quadro. O Senhor pode fazer isso na vida do teu servo. Eu não sabia, Deus já estava levando o pastor Dario. E quando ela ligou para mim, aquilo me baqueou naquela hora. Falei, meu Deus, eu sou pastor igual ele. Quanto projeto eu tenho de coisas que eu anseio ver realizadas nessa igreja. E se o Senhor me convocasse agora, eu não ia ter realizado nada disso.
Quantos projetos o Senhor me deu lá no princípio, que começaram a ser realizados e em algum momento foram paralisados, porque não dependiam só de mim, dependia de outros da igreja, que em algum momento negociaram a verdade. E absorveram e assumiram compromissos lá fora, no mundo, e deixaram o reino de Deus. Foram realizar projetos pessoais distintos daquilo que era o projeto de Deus para a sua vida. Teve gente que foi chamado por mim, que Deus mandou chamar, disse: fala para mim, qual é o seu sonho? Ah, pastor, meu sonho é fazer uma faculdade disso aqui, porque eu fazendo essa faculdade eu vou servir melhor a Deus com mais capacidade. Eu disse: pois Deus mandou essa noite eu disse, chamar você aqui para te ouvir e dizer para você: vai procurar a faculdade, a igreja vai pagar a faculdade, vai te dar essa formação. E a pessoa estava servindo a Deus e servindo aqui, por isso Deus fez isso. Mas foi orientado, mas presta atenção, lá para a faculdade onde você vai ser seduzido, você vai ver isso que vai buscar seduzir você. Satanás vai fazer de tudo para tirar você da visão de Deus. Lembra de onde você saiu, lembra que é Deus que está te dando isso, lembra dessa palavra. Foi o mesmo que dizer assim: quando você chegar na faculdade, fique envaidecido com tudo que vão te oferecer. Quando virem que você é uma pessoa que tem talento, que você tem potencial, e Satanás começar a te seduzir e te oferecer oportunidades, coisas que parecerão oportunidades lá fora para você, lembra que você foi avisado. Foi mesmo que dizer assim: vai lá e agarra tudo que Satanás vai te oferecer. E algum tempo depois, aquela pessoa já não estava mais aqui, saiu mal. E eu não estou falando de uma pessoa só não, foram várias. E o ministério lindo que estava sendo realizado paralisou. Certo é que ninguém que quer viver assim conseguirá a vida de paz, equilíbrio e satisfação, porque chegará o tempo em que terá que reconhecer que se desviou do propósito de Deus para a sua vida, não cumprindo nem o grande mandamento, nem a grande comissão, embora todo o dinheiro, projeção social que tenha conquistado, progresso profissional que tenha desenvolvido, dízimo e oferta que tenha entregue para a igreja onde quer que tenha ido, não vai conseguir ter paz, equilíbrio e satisfação. Isso não é profecia de maldição, isso é realidade bíblica. Palavra do Senhor: aos que me honram, honrarei. E Jesus deixou o exemplo para nós, queridos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha, Deus pode estar dizendo para você que o seu tempo nesta igreja que você é membro, seja esta aqui ou a outra onde você está, porque tem gente que é membro de outra igreja, talvez esteja presente participando conosco hoje aqui, ou está aí do outro lado na tela, participando pelo YouTube. Deus pode estar dizendo para você que o seu tempo nessa igreja terminou, como Ele falou para mim que lá em Paracambi, agora você vai voltar lá para a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Claro que pode. Ele pode estar dizendo: olha, esse ministério onde você até aqui serviu e serviu bem, agora você vai deixá-lo
porque você vai servir em outro ministério. Claro que sim. Mas não saia de um lugar largando as coisas de qualquer jeito, ainda que Deus tenha dito para você que ali terminou. Quando Deus estava por encerrar o ministério de Elias na terra, Deus já tinha mandado Elias providenciar o substituto, Eliseu. E Elias treinou Eliseu. Quando Deus tinha decidido já que Moisés não continuaria a conduzir o povo, Deus providenciou Josué e disse para ele, prepara o Josué. Meu irmão, minha irmã, se certifique, você é quem tem que saber, não sou eu. É você quem tem que saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. É você quem tem que ter paz de que aquilo que você está por fazer é o que Deus quer. Mas se certifique que você está vivendo para dar prazer ao coração de Deus. Quantos crentes largaram mão do ministério, estão na igreja e não fazem nada, porque tem o coração entulhado com o irmão A, a irmã B. A igreja é de Cristo ou é tua? A igreja é de Cristo ou é do irmão A ou da irmã B? Para quem é que você estava fazendo o que você estava fazendo no ministério? Você é servo de quem? Qual é a tua missão? Essa resposta você deve dar a Deus somente. Eu começo hoje um novo ciclo no ministério desta igreja. Enquanto o Senhor quiser, estarei aqui para a glória dEle. Eu não sei se todas as coisas que eu tenho sonhado ao longo desses 22 anos, eu conseguirei realizar. Algumas delas têm 22 anos e eu ainda não consegui. Uma delas é a reforma desse patrimônio aqui. É um sonho reformar isso aqui. Mas em vários momentos ao longo da história desses 22 anos, Deus disse para mim, para tudo, agora vocês vão socorrer aquela igreja, aquela vila e aquelas centenas e centenas de famílias lá na cercania de Katmandu, no Nepal, porque eles sofreram aquele terremoto. Paramos tudo, vamos fazer a reforma, vamos lá. Vamos reconstruir aquele templo, vamos reconstruir aquela escola, vamos reconstruir as casas daquelas pessoas, vamos mandar dinheiro para eles comprarem material para reconstruir as casas deles. Nós reformamos casas, reconstruímos casas, construímos casas, alimentamos dezenas e dezenas de famílias lá em Katmandu, no Nepal, enquanto essa obra aqui estava parada. Porque essa era a vontade de Deus. E nós fizemos o que Deus queria. Meu irmão, minha irmã, de quem você é servo? Qual é a sua missão? Certo é que a igreja precisa de recursos materiais que vêm de dízimos, de ofertas. E quanto mais houver crentes que prosperam na sua atividade profissional, na sua vida financeira, mais recursos materiais e financeiros a igreja terá, mais capacitada ela será para realizar aquilo que é a vontade de Deus. Mas ouça, o que Deus mais está interessado não é em prédio, não é em construção, nem no teu dízimo, na tua oferta. É em você. É que você seja a oferta para Ele. A oferta que Deus quer é você. Ele te deu talentos, Ele te deu dons, Ele te deu vida. Você estava condenado, ia morrer, ia para o inferno. Ele te salvou e não te levou para o céu para viver lá onde não tem dor, não tem tristeza, não tem sofrimento, onde é gozo eterno. Ele te deixou aqui por um propósito. E o propósito, diz a palavra, é dar prazer ao coração dele. É cumprir sua missão. Qual é a sua missão?
No que é que você está investindo a sua vida? Quantos crentes estão deixando de ir ao culto no dia de domingo para cultuar a Deus, para ficar em casa estudando para concurso? Não, porque quando eu passar, aí eu vou servir a Deus. Morre antes, e aí? O que fez? Não passa no concurso, e aí? Por quê? Estudou tanto e não passou. Será que Deus está querendo chamar a atenção para alguma coisa? Você que já fez 1, 2, 3 vezes o concurso aí, negociando o dia do Senhor, e aí? Será que não tem nada errado? E você não acordou para isso ainda? Qual é a sua missão? A quem você serve? Olha para o Brasil, irmãos. Olha o que está acontecendo nesse país. Como é que pode uma minoria insignificante, considerando a maioria de cristãos que dizem que amam a Deus, que têm a Bíblia como sua referência máxima, regra de fé e prática, e essa minoria de perdidos, de corrompidos moral, espiritualmente, dominar essa nação. E eles chegam ao abuso de formar um coral, porque estão fazendo aqui como estão fazendo lá nos Estados Unidos, de fazer um coral para cantar uma música que diz assim: você pode até não gostar daquilo que a gente ensina, você pode não concordar com o nosso estilo de vida, mas nós vamos ganhar suas crianças, nós estamos ganhando suas crianças. Por quê? Porque papai e mamãe têm que trabalhar, passar 8 dias fora de casa trabalhando, enquanto seus filhinhos estão na mão deles, nas escolas, nas creches, nas faculdades, no ensino médio, fundamental. Enquanto nós, os crentes, vivemos como? Na nossa relação com Deus.